Sabe, tem uma pergunta que eu acho que todo mundo que se interessa por negócios já se fez. Qual seria? O que faz uma empresa excepcional durar séculos? Não só décadas, séculos. Assim, a resposta que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Exato, uma grande ideia, uma sacada genial de um fundador. Um líder visionário. Isso. Mas e se for o contrário? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando num material que é um verdadeiro clássico. O Feitas para Durar, do Jim Collins. Exatamente. Um estudo que levou 6 anos, sabe? Tentando decifrar o DNA dessas empresas que, de fato, atravessam o tempo. E a abordagem deles foi fascinante. Eles não olharam só para as empresas de sucesso. Não mesmo. Eles pegaram 18 companhias que eles chamaram de visionárias, tipo 3M, Sony, Disney, Merck, e colocaram cada uma delas lado a lado como empresa de comparação. Uma boa empresa, mas que não virou um ícone, né? Exato. Disney foi comparada com a Columbia Pictures, por exemplo, Merck com a Pfizer, e o mais impressionante, a data média de fundação dessas empresas é 1897. 1897 é uma longevidade absurda. É outro patamar. Pois é. E a nossa missão aqui é desvendar esses princípios que o estudo descobriu, o que realmente diferencia essas gigantes. E o legal é que os próprios autores admitem que entraram na pesquisa cheios de ideias prontas. A sabedoria convencional do mundo dos negócios. Isso. E eles tiveram que jogar quase tudo fora. Eles usam uma frase ótima. Qual? Que eles tiveram que desaprender antes de poder aprender. Uau! Porque as evidências que eles encontraram simplesmente não batiam com os mitos que todo mundo repete sobre o que faz uma empresa dar certo. A realidade era muito mais sutil e bem mais interessante. É uma premissa ousada essa de desaprender, porque esses dogmas são muito fortes. Então vamos lá, vamos tentar quebrar alguns deles. Qual é o primeiro grande mito que o livro ataca de frente? O mais fundamental de todos, eu diria. Para começar uma nova empresa, é preciso ter uma grande ideia. Aquela imagem da lâmpada acendendo sobre a cabeça. Exata. Mas o estudo mostra que na maioria das empresas visionárias não foi nada disso. E o exemplo da Hewlett-Packard, a HP, é perfeito para isso. Totalmente. Eles começaram em 1937, numa garagem, claro, mas sem um produto definido. Eram só 2 engenheiros, Bill Hewlett e Dave Packard. Com uma vontade imensa de construir uma empresa. A empresa veio antes da ideia do produto. Exatamente. E a lista de produtos iniciais que eles tentaram é criativa. Eles fabricaram um indicador de linha de colisão para pistas de boliche, um mecanismo de descarga automática para mictórios. Espera, descarga automática de mictório em 1937. Eles estavam muito à frente do tempo. Talvez, mas o meu favorito é uma máquina de choques elétricos para emagrecer. Não acredito. Pois é. Obviamente nada disso deu muito certo. A grande chance só veio 1 ano depois, quase por acaso, quando venderam 8 osciloscópios de áudio para Disney. Pro filme fantasia, né? Isso, que usou no sistema de som do filme. Foi aí que eles encontraram um caminho. E o contraste com a empresa de comparação deles, a Texas Instruments, é brutal. É a noite e o dia. Até aí começou com uma grande ideia super específica: usar levantamentos sismográficos para achar petróleo. Tinha um plano, um foco. A HP tinha uma garagem e vontade de fazer coisas. E esse padrão se repete. A Sony, por exemplo. Começou em 1945, no meio das ruínas de Tóquio, também sem um produto. O primeiro produto deles, uma panela de arroz. Uma panela de arroz. Que queimava o arroz mais do que cozinhava. Não é possível. Vindo da Sony que a gente conhece hoje, é quase inacreditável. E como eles sobreviveram? Fazendo o que dava. Os primeiros anos se viraram fabricando almofadas elétricas. Almofadas elétricas. Sim. Mas o ponto crucial, e que se conecta com o que a gente vai ver depois, é que a ideologia da empresa, a visão de futuro deles, foi criada antes de terem qualquer produto de sucesso. O mesmo com o Walmart, né? O mesmo. Sam Walton não teve a grande ideia de criar lojas de desconto em cidades rurais.
Ele começou com uma pequena franquia em 45, e essa ideia só foi evoluindo ao longo de quase 20 anos. O que me leva a uma conclusão que soa totalmente contraintuitiva. E a conclusão do estudo é que as empresas visionárias tiveram menos propensão a começar com uma grande ideia. E, paradoxalmente, Tiveram menos sucesso inicial que as empresas de comparação. É a tartaruga, não a lebre. A ênfase não era no produto genial, mas em construir uma organização genial. que com o tempo seria capaz de gerar vários produtos geniais. Exatamente. Essa ideia de focar na empresa antes do produto é fascinante, mas me faz pensar, quem está no comando? A gente tende a associar grandes empresas a figuras icônicas, quase messiânicas. Como um Steve Jobs. Isso. Mas o livro argumenta que essa imagem do líder carismático também é um mito, certo? Completamente. Esse é o segundo grande mito que eles derrubam. Empresas visionárias precisam de grandes líderes carismáticos. O que o estudo mostra é que os líderes dessas empresas eram, na maioria das vezes, o oposto do estereótipo. Por exemplo, quem era o líder carismático da 3M? Pouquíssimas pessoas sabem o nome dele. William McKnight. Exato. Liderou a empresa por 52 anos, um período gigantesco, mas é descrito como um sujeito gentil e de fala mansa. Ninguém o descreveria como um astro de rock corporativo. E a lista continua, né? Masaru Ibuka, da Sony, era reservado, introspectivo. Bill Hewlett, da HP, diziam que tinha o jeito de um fazendeiro. E o Bill Allen, da Boeing, um advogado pragmático. Eles não eram o centro das atenções. Então, se um modelo não é o líder genial que tem todas as respostas, qual é a alternativa? O que esses fundadores fizeram de diferente? Eles focaram em algo que o livro resume numa metáfora brilhante. Que é? Construir o relógio em vez de dizer as horas. Adoro essa metáfora. Explica melhor isso pra gente. Um dizedor de horas é o líder genial, carismático, que sempre sabe a resposta. Sabe? Se você quer saber as horas, pergunta para ele. E se ele vai embora? Ninguém mais sabe que horas são. Já o construtor de relógios é alguém que talvez nem saiba dizer as horas, mas ele se dedica a construir um sistema, um mecanismo. Um relógio. Um relógio que funcione perfeitamente e continue dizendo as horas para sempre. Mesmo depois que ele não estiver mais lá. A maior criação desses fundadores não foi um produto. Foi a própria empresa. Essa metáfora do relógio é muito poderosa. E o contraste que o livro faz entre o Walt Disney e o chefe da Columbia Pictures, o Harry Cohn, nossa, ilustra isso de uma forma brutal. É o exemplo perfeito. O Walt Disney, apesar de ser uma figura central, era obcecado em construir a organização. Ele criou uma escola de arte interna para treinar os animadores. Ele criou a Universidade Disney. Ele estava construindo um relógio que não só sobreviveu à morte dele, como prosperou. Exatamente. Enquanto isso, na Colômbia, o Harry Cohn era o dizedor de horas por excelência. Um tirano que controlava tudo com mão de ferro. Sim, que cultivava uma imagem de déspota. A Colômbia girava inteiramente em torno do poder pessoal dele. E o resultado? Quando ele morreu, a empresa quase entrou em colapso. Porque ela dependia de uma única pessoa. Ele era péssimo em construir relógios. É interessante como esses dois mitos que a gente derrubou, a grande ideia e o líder genial, estão conectados, não é? Totalmente. Eles pintam um quadro de uma empresa que depende de um ponto de genialidade, mas o que o livro propõe é o oposto. Um sistema, uma cultura, algo maior que qualquer pessoa ou produto. Exato. E essa cultura nos leva direto para o terceiro grande mito que o estudo destrói. Que é... O principal objetivo das empresas mais bem-sucedidas é maximizar os lucros. Essa é forte. Parece um mantra de 99% das escolas de negócios. Como eles provam que isso é um mito? Com um dos exemplos mais marcantes do livro. A farmacêutica Merck. Nos anos 80, eles descobriram que um de seus remédios veterinários poderia curar a oncocercíase, a cegueira do rio, uma doença terrível. que afetava mais de 1 milhão de pessoas em países pobres. O problema é que esses pacientes não podiam pagar pelo tratamento. E aí vem a decisão de negócio. O que eles fizeram? Decidiram desenvolver e distribuir o remédio, o Mectizan, de graça, para sempre. Nossa, Foi uma decisão sem nenhuma perspectiva de retorno financeiro. Foi guiada pela filosofia que vinha do antigo líder da empresa,
o George Merck. O que ele dizia? Em 1950, ele disse: remédios são para o paciente, os lucros virão como consequência. É a definição de idealismo pragmático. Mas aí alguém pode pensar, ok, isso é fácil de fazer quando você já é a Merck, uma empresa gigante. Isso não é um luxo de empresa rica? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a pesquisa mostra que não. A Sony, como a gente falou, Estava na lona, fazendo almofadas elétricas. e definiu sua ideologia super idealista em 1946, o estatuto de fundação deles falava em elevar a cultura da nação, criar um lugar onde engenheiros pudessem sentir a alegria da inovação. Isso veio muito antes dos lucros. Muito antes. É o que o livro chama de ideologia central, os valores essenciais e o propósito que vão muito além de ganhar dinheiro. E o caso da Johnson & Johnson mostra como essa ideologia funciona na prática no momento de crise. Sim, é um caso clássico. A J&J tem seu famoso credo desde 1943, um documento que de forma muito clara coloca clientes, funcionários e a comunidade na frente dos acionistas. E em 1982 veio a crise do Tylenol. Um pânico nacional, alguém adulterou cápsulas com cianeto, matando 7 pessoas. E a reação da empresa foi guiada por esse credo? Totalmente. Não hesitaram. Recolheram 31 milhões de frascos do mercado, um custo de $100 milhões na época. Porque a primeira responsabilidade era com as pessoas. Exato. E pouco tempo depois, a Bristol Myers, a empresa de comparação, teve uma crise parecida com o Excedrin. A reação foi muito mais limitada. O presidente focado em minimizar o impacto nos lucros. A diferença de mentalidade é gritante. Agora, isso levanta uma questão importante. A ideologia precisa ser altruísta como a da Merck ou da J&J? Existe uma ideologia certa? Essa é a parte mais sutil e genial do argumento. A resposta é não. E para provar isso, eles usam o exemplo da Philip Morris, A fabricante de cigarros. que está longe de ser um exemplo de altruísmo. Longe. A ideologia deles não é nada humanista, mas é extremamente forte e consistente. É focada na defesa da liberdade de escolha em vencer a concorrência a qualquer custo. Na iniciativa individual. Sim. Um ex-funcionário chegou a descrever a cultura da empresa como um culto pelo fumo. Então, o que isso tudo significa? Se a ideologia pode ser sobre salvar vidas ou sobre vender cigarros, Significa que o conteúdo da ideologia não é o mais importante. O crucial é a autenticidade e a consistência com que a empresa vive essa ideologia. seja ela qual for. Exato. As empresas visionárias não se perguntam o que o mercado valoriza. Elas fazem uma pergunta muito mais profunda: o que nós realmente valorizamos, lá no fundo. A ideologia precisa ser genuína. Ok, então o quadro que está se formando é de empresas que não começam com uma grande ideia, não dependem de um líder salvador e são guiadas por essa bússola interna, a ideologia central. Isso. Mas o mundo muda, a tecnologia muda, como elas equilibram essa consistência quase religiosa com a necessidade de progredir, de inovar. Essa é a chave de tudo. É o conceito que amarra todas as outras descobertas. O livro chama isso de a genialidade do E. Em oposição à tirania do ou. Exatamente. A tirania do ou é a visão de que você precisa escolher ou estabilidade ou progresso, ou conservador ou ousado. Ou lucros ou propósito. Isso. As empresas visionárias rejeitam essas falsas escolhas. Elas buscam os dois ao mesmo tempo, e de forma extrema. Então, como funciona essa genialidade do E? Como um yin-yang. De um lado você tem preservar o núcleo, e isso é a ideologia central, os valores, o propósito. Isso é imutável, não se negocia. E do outro lado? Do outro lado, você tem estimular o progresso, que é ter um impulso implacável por mudança, melhoria, inovação em tudo que não faz parte do núcleo. Práticas, estratégias, produtos, tudo pode e deve mudar. Perfeito. Preservar o porquê, mas ser flexível no como e no quê. E como elas estimulam esse progresso de forma tão intensa. Uma das ferramentas mais poderosas que elas usam são as metas audaciosas, ou BAGs, como o livro chama. Big, Hairy, Audacious Goals. Metas grandes, cabeludas e audaciosas. Adoro o nome. É o nome que pega, né? Pense na Boeing em 1952.
A aviação comercial era dominada por aviões a hélice. E a líder de mercado era a Douglas Aircraft. E isso, a Boeing era primariamente uma empresa militar. E eles tomaram uma decisão que parecia suicida, apostar quase um quarto do seu patrimônio para construir o 707, o primeiro jato comercial americano. Foi uma aposta gigantesca. E a concorrência? A Douglas achou que era loucura. Esperou para ver. Só que a aposta da Boeing deu certo e os colocou na liderança da era do jato. Uma posição que eles nunca mais perderam. E eles não pararam por aí. Logo depois veio a meta audaciosa seguinte: construir o 747, o Jumbo. Um avião tão grande e caro que quase quebrou a empresa. E o presidente William Allen disse na época: Nós vamos construir esse avião, mesmo que isso acabe com todos os recursos da companhia. é uma confiança que beira a arrogância. Totalmente. O livro chama isso de fator hubris. Mas o poder de uma meta como essa é imenso. Ela é clara, estimulante, cria um ponto de foco que une todo mundo. Como a missão do presidente Kennedy de levar o homem à Lua? É a analogia perfeita. A meta em si se torna um mecanismo de motivação e ela transcende qualquer líder. Kennedy não estava mais lá quando o homem pisou na Lua, mas a meta continuou impulsionando a nação. E o livro está cheio de outros exemplos, certo? A Ford, no começo do século XX, com a meta de democratizar o automóvel, Sim, torná-lo acessível para a grande multidão. ou a Sony, nos anos 50, Qual era a meta deles? mudar a imagem mundial dos produtos japoneses. Naquela época, Made in Japan era sinônimo de baixa qualidade. Eles queriam que se tornasse sinônimo de excelência. É uma meta que mexe com o orgulho de todos na empresa. Exatamente. E tem o Walmart em 1990, quando o Sam Walton estabeleceu a meta de atingir 125 bilhões de dólares em vendas até o ano 2000. Um volume que na época só a General Motors alcançava. Parece algo completamente maluco para quem está de fora. Exato. Mas essa meta audaciosa força a empresa a sair da zona de conforto, a se reinventar. Ela é o motor que gira o lado do progresso do yin-yang, enquanto a ideologia central mantém o lado do núcleo estável. Então, resumindo a nossa conversa, a arquitetura de uma empresa feita para durar é muito diferente do que a gente imagina. Não depende de uma ideia genial ou de um líder que atrai todos os holofotes. De forma alguma. O padrão que emerge é o da construção de um sistema, uma organização que é a maior criação. Uma arquitetura que preserva uma ideologia central e, ao mesmo tempo, Estimula incansavelmente o progresso, muitas vezes com essas metas que parecem quase impossíveis de alcançar. É a arte de ser extremamente consistente nos valores e, ao mesmo tempo, ser cronicamente insatisfeito com o status quo. é um paradoxo poderoso. Ser fiel ao passado e obcecado com o futuro. E acho que isso nos deixa com uma reflexão final, algo que vai além do mundo corporativo. Sim, porque quando a gente entende esses princípios, é impossível não pensar em como eles se aplicam em outras áreas. Por exemplo, uma pessoa na própria carreira ou vida poderia definir sua ideologia central. Aqueles valores inegociáveis, o seu porquê, que nunca muda, não importa o que aconteça. Exatamente. E, ao mesmo tempo, qual seria a meta audaciosa pessoal que estimularia um progresso de verdade? Aquela coisa que parece um pouco assustadora, que força a saída da zona de conforto e a busca por algo grandioso em vez de só seguir o fluxo. No final, talvez a pergunta que o material nos deixa seja essa: o que significa para cada um de nós, individualmente, construir o próprio relógio em vez de apenas passar o tempo ou deixar que os outros nos digam as horas?